Agora são os seguidores de Caio Fábio que questionam a guarda do sábado hoje. Terão eles sucesso? Eu sou Ezequiel Gomes e há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre as ideias do famoso pastor Caio Fábio em relação à guarda do sábado e ofereci aí as minhas considerações e refutações, por que eu, conhecendo a mensagem dele, Caio Fábio, discordo dele nesse particular em relação a esta questão da guarda do sábado, tá bom? Eu coloquei esse vídeo lá no ar, bacana, sem problema, e muitas pessoas responderam a este vídeo. Digo assim, muitas pessoas na perspectiva do meu trabalho. O meu trabalho não é um trabalho popular, que chega em muitas pessoas, não. Inclusive, até uma das pessoas que me criticou aí nos comentários disse que eu estava fazendo isso só para ganhar views para o meu canal, o que é inclusive ridículo, porque obviamente a gente produz para ter um público, vamos pensar assim. Mas ninguém aí tá caçando views de qualquer forma e ensinando muito menos coisas tão impopulares quanto a guarda do sábado para angariar comentários e visões e visualizações e etc. Nada disso faz muito sentido, mas eu vou falar disso daqui a pouco. E hoje eu quero fazer um vídeo tratando o YouTube mesmo como uma rede social, né? Às vezes a gente usa o YouTube muito como plataforma para a divulgação das nossas ideias. Mas é importante a gente também de vez em quando parar um pouco para responder à comunidade, às pessoas que entram em contato com os nossos materiais, que também fazem um pouco parte aí do universo, né? Dos temas que são importantes para nós, são importantes para eles também. E às vezes a gente acaba sendo confrontado e confrontando ideias diferentes, exegeses diferentes, formas de entendimento do mundo, da vida, da Bíblia diferentes, e a gente não perde nada em dialogar e considerar as opiniões contrárias uns dos outros em relação aos temas. Antes de tudo, já quero agradecer todo mundo que escreveu e vou me concentrar aqui nas pessoas que fizeram comentários críticos ao meu entendimento em relação à ideia do Caio Fábio, lá da guarda do sábado e etc. Quero dizer assim que alguns dos comentários foram de bom nível, outros não tanto. Mas respeito a todos, desejo o bem e a salvação de todos, agradeço a preocupação de vocês comigo também, que no caso muitos manifestaram essa ideia, poxa, você está ensinando uma heresia, pregando uma heresia, tentando se salvar pela lei, mas a gente é salvo só pela graça e coisas dessa natureza. Então eu, assim, agradeço muito esta preocupação com a salvação, com a doutrina correta. Essas são preocupações minhas também em relação a mim mesmo e a todos e a vocês e etc. Então, bacana. Outra coisa, só quero antes de começar a fazer as minhas considerações aos comentários que me foram enviados, eu quero dizer também que eu não vou me aprofundar em termos exegéticos nos textos que eu vou mencionar. Muitas pessoas confrontaram usando alguns textos da Bíblia, e aí a gente vai considerar alguma coisa sobre esses textos bíblicos, mas eu não vou fazer exegese de cada texto, porque aí ia ficar absolutamente inviável fazer um vídeo só e tal, e eu quero tentar responder da forma mais rápida possível. Também creio que esse vídeo vai ficar longo, não vai ficar curto. São muitos comentários mesmo, mas vamos tentar aí, dentro de um equilíbrio, dentro de uma visão o mais clara possível, considerar algumas questões que me foram colocadas a partir dessa discussão sobre a guarda do sábado na mentalidade do Caio Fábio, tá bom? Claro, muita gente também que vai escrever, ou que escreveu, talvez não seja seguidor do Caio Fábio, mas gostou do assunto, chamou a atenção e quis oferecer contrapontos e etc. E a gente vai falar sobre isso. Bom, primeira pessoa que escreveu há 2 semanas atrás, foi mais ou menos a época que eu coloquei o vídeo, foi o Davi dos Santos. E ele pergunta assim, mas toda pregação salvífica não deve ser cristocêntrica? Eu respondi para ele, deve. Aí alguém respondeu, Eliel, né? Não, deve ser domingocêntrica ou sábado-cêntrica. Aí o Davi respondeu para o Eliel, vejo que você entendeu, né? A ironia. Aí eu respondi, para entrar no espírito de vocês, então, a pregação salvífica deve ser Senhor do sábado-cêntrica. Pelo que eu entendi, a crítica do Davi é o seguinte, a pregação que salva é a pregação de Jesus, não é a pregação do sábado. Então pare de pregar o sábado e pregue Jesus.
Veja, eu concordo que quem salva é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, e esmagou na cruz tudo que havia contra nós diante da lei de Deus, diante do diabo, diante, né, de todo o pecado que a gente tem. Eu concordo 100%. Mas, de qualquer maneira, a identidade de Jesus é Deus. Deus é aquele que criou o mundo em 6 dias e santificou o 7º. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o camarada que veio encarnar a lei de Deus em perfeição sem pecado no mundo. E isso tem a ver também com ser fiel à lei de Deus por completo, inclusive na questão do sábado. Então, pregar Jesus não é um sinônimo de não pregar o sábado, ou pregar o sábado não é um sinônimo de não pregar Jesus. Até porque o sábado é obra de Jesus, Jesus é o Senhor do sábado e etc. Então, essa falsa dicotomia do tipo pregue Jesus, não pregue o sábado, ela simplesmente pressupõe uma contradição entre Jesus e o sábado, e essa contradição não faz sentido. Tá bom, Davi? Esta é a minha resposta a você. Aí surge um camarada aí, Zeca Dutra. E o Zeca, ele fala o seguinte: no Novo Testamento, ninguém pediu para guardar o sábado. Nenhum dos 12 ensinaram para guardar o sábado. Os adventistas dizem que vivem pela lei, mas ninguém consegue viver pela lei. Ninguém foi justificado pela lei. Zeca, obrigado pelos seus comentários aí. Os seus comentários, eles pressupõem um engano absoluto, no sentido de que ninguém pediu para guardar o sábado, os 12, e os adventistas dizem que vivem pela lei, mas ninguém consegue ser justificado pela lei. Bom, primeiro, o adventista não diz eu vivo pela lei, eu vou ser salvo pela lei. Não, esse não é o argumento adventista. O argumento adventista é que a morte de Cristo não anula a lei enquanto regras de comportamento, enquanto vontade de Deus. Assim como antes da cruz era a vontade de Deus, que você não matasse, roubasse, mentisse, guardasse o sábado, etc, etc. Depois da cruz, essa vontade não mudou. E a gente é perdoado dos nossos pecados contra a lei de Deus pela obra da graça de Cristo, e esse perdão também deve nos fazer mudar o rumo da nossa vida. Então a gente roubava, não rouba mais, transgredia o sábado, não transgride mais, adulterava, não adultera mais. Nós cremos que a redenção tem esse fluxo de transformação na vida do ser humano. Não tem nada a ver com eu vivo pela lei, eu vou ser salvo pela lei, vou ser justificado pela lei. Esse não é o espírito no qual o adventismo do 7º dia encara esse assunto. E a ideia que nenhum dos 12 ensinou a guardar o sábado pressupõe toda uma, vamos pensar assim, uma superação de toda a revelação do Antigo Testamento quando surge o Novo e os 12 apóstolos. Agora a gente lembra que os 12 apóstolos todos eram judeus. Então a guarda do sábado é uma coisa absolutamente intrínseca à compreensão da realidade que eles tinham de que Deus criou o mundo em 6 dias e mandou guardar o sábado. Lucas 23, verso 53, mostra as mulheres lá que seguiam a Jesus guardando o sábado conforme o mandamento, mesmo após a morte de Cristo. Então, independentemente da discussão se eles estavam certos ou errados em assim fazer, a igreja nasce num ambiente judaico. Inclusive todo o questionamento sobre salvação dos gentios tem um pouco a ver com isso, porque em tese, inicialmente, Jesus vem e morre ali no povo de Israel, ele é um judeu, ele faz a sua obra entre os judeus, e etc. Então, o Novo Testamento pressupõe a veracidade do Antigo Testamento. Claro, existe uma superação de alguns paradigmas atribuídos ao Antigo Testamento, especialmente leis cerimoniais, e o templo, sacrifícios e coisa e tal, vamos chegar lá daqui a pouco, vai ter críticas sobre isso, mas, no sentido geral, vamos pensar assim, a cosmovisão do mundo do Novo Testamento é igual à cosmovisão do mundo do Antigo Testamento e envolve a criação do mundo em 6 dias e o descanso divino no 7º dia e a lei de Deus para que se guarde o sábado. Esse é o paradigma do Novo Testamento, e ainda que o Novo Testamento não repita a mesma lei lá dos 10 mandamentos, lembra-te do dia de sábado para santificar, também o Novo Testamento não coloca uma coisa explícita do tipo assim, o 7º dia que foi ordenado guardar, agora não precisa mais guardar, porque agora é só a graça, e você pode estar livre desse julgo judaico, e etc. Esse também não é o argumento do Novo Testamento, você não vai encontrar nada parecido com isso, tá bom, Zeca? Um abraço para você, obrigado pelas suas considerações, tá?
Aí entra em cena o meu amigo Luiz Pinheiro. E o Luiz Pinheiro ele diz o seguinte: meu amigo, o sábado não foi ordenado para toda a humanidade não, foi exclusivamente para o povo de Israel. Exemplo, Êxodo 31, verso 16. É muito claro ali. Veja bem, guardarão o sábado os filhos de Israel, etc e tal. Não há confusão nisso, dá para ver? Luiz, muito obrigado. Depois, adiante, num outro momento, ele fala sobre a questão de que hoje não seguimos mais os 10 mandamentos, mas eles foram transformados em 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Luiz, obrigado pelas suas contribuições aí. Essa ideia de que o sábado é só para judeu é uma ideia muito comum dentro desse assunto. Eu não falei muito sobre isso porque o Caio não enfatizou muito isso lá no vídeo dele que eu considerei, que refutei, etc. Mas assim, vamos lembrar, né, Luiz Pinheiro? Então existem esses textos que diz que Deus mandou Israel guardar o sábado. Pá, verdade. Mas quando você vai lá para a explicação de Jesus sobre isso, ele diz: o sábado foi feito para o homem, e não o homem por causa do sábado. Então, aqui Jesus coloca a dádiva do sábado não só para o judeu, mas para o homem. O grego, o pagão, o gentil também é homem. E Jesus coloca a guarda do sábado para o homem, para a humanidade, não somente para o judeu. Então, sendo assim, já se quebra completamente esse argumento. Jesus não enxerga a mesma coisa, o mesmo tema da mesma forma que você, Luiz. Então, sendo assim, eu prefiro ficar com o entendimento de Jesus que o sábado é algo para a humanidade, não somente para os israelitas, ainda que existam esses textos, que o ponto é o seguinte: Deus deu o sábado para os judeus, mas não deu só para eles, deu para a humanidade, etc. É o que Jesus ensina. E a ideia de que hoje não tem mais 10 mandamentos, mas somente 2, amar a Deus e ao próximo, evoca a relação entre os 10 mandamentos e os 2 mandamentos. Então, por exemplo, eu posso amar o próximo enquanto adultero, roubo, minto, mato, e etc. Se eu puder, então beleza, então existe uma contradição entre os 10 e os 2. Agora, se o meu amor ao homem deve se manifestar não roubando ele, não matando ele, não adulterando com a mulher dele, não cobiçando o que é dele, ou seja, no final das contas, os dois mandamentos vai ser só um resumo dos 10. E você não pode transgredir os 10 se você quiser guardar os 2. E aí entra o ponto: você quer amar a Deus? Guarde o sábado que Deus mandou guardar, porque ele criou o mundo em 6 dias, santificou o 7º, ele pediu para você guardar o sábado. É possível amar a Deus e desobedecer os mandamentos de Deus? Então, no final das contas, Luiz, o teu argumento de que os 10 mandamentos viraram 2 simplesmente evaporam, a menos que você considere uma contradição entre as duas coisas, e aí eu posso amar a Deus e ao próximo sem cumprir os 10 mandamentos, aí ter outros deuses, adorar imagens, falar o nome de Deus em vão, transgredir o sábado, não honrar meu pai e minha mãe, matar, roubar, adulterar, mentir, etc. E mesmo assim amar a Deus e aos homens. Se isso for possível, se você crê em algo dessa natureza, é um problema seu. Não cremos que a Bíblia dê espaço para esse tipo de conclusão, de maneira que no final das contas, guardar os 2 mandamentos vai te conduzir a guardar os 10 mandamentos, não apenas 9 ou 8 ou 7 dos mandamentos de Deus, tá bem? Ok. Aí, depois vem o Roberto Luiz. Roberto Luiz, ele diz o seguinte: esse assunto sobre o sábado é para os fariseus, velha aliança. Por isso que Deus disse: Moisés escreveu por causa da dureza dos vossos corações. Desculpa, amado, mas neste caso você está legislando em causa própria, sem imparcialidade. Roberto, obrigado pelas suas críticas, valeu. Agora sim, eu não preciso dizer muita coisa que eu discordo absolutamente da sua ideia. O sábado foi dado para a humanidade. O sábado foi dado para o povo de Deus. O sábado foi dado como revelação da vontade de Deus, não apenas para fariseus. Os fariseus tomaram a lei de Deus e o discurso de Deus e as palavras dos profetas, etc., e inventaram um monte de regras em cima disso? Sim, mas isso não quer dizer, eles não inventaram regras não somente em cima do sábado, em cima da sexualidade, em cima da questão do trabalho, do roubo, da mentira, de um monte de coisa, e nem por isso esses outros mandamentos são coisas só de fariseu. Então quem pensa em não roubar é fariseu, viu? Porque os fariseus inventaram um monte de lei para evitar problemas desse tipo lá na sociedade de Israel. Não faz sentido o argumento. O fato dos fariseus discutirem um assunto sobre sexo, sobre sábado, sobre outras coisas, não torna esses assuntos que eles discutem coisa só de fariseu.
Todos nós devemos pensar sobre sexo, sobre dinheiro, sobre a guarda do sábado e etc., sendo fariseus ou não, tá bom? Outra coisa, essa coisa da dureza do coração ali, Jesus fala num contexto, inclusive, da discussão do casamento, não da guarda do sábado, né? E essa coisa de imparcialidade, Roberto, eu até respondi ao seu comentário dizendo o seguinte: muito obrigado, amigo imparcial, um abraço, né? Obrigado, valeu. É você que é imparcial, né? Ninguém é imparcial, Roberto. Todos nós temos a nossa cosmovisão, os nossos pressupostos, as coisas que são importantes para nós. E você tem, eu tenho, todo mundo tem. Eu não estou posando de imparcial. Eu sou parcial, porque eu estou da parte daquilo que eu considero importante na Bíblia. Essa é a minha parte. E se você quer discutir que o sábado não é importante na Bíblia, você vai começar tendo que discutir porque Deus colocou isso nos 10 mandamentos, que é uma parte absolutamente importante da Bíblia, não sei se você sabia. Tá bom, amigo? Mas valeu aí pelas suas críticas, as considero de coração, tá bom? Aí entra uma pessoa aqui que tem um nome diferente, Lifen2. Não sei o que quer dizer, mas vai lá. A pessoa diz o seguinte: a guarda do sábado é uma furada. Se fosse uma doutrina bíblica, ninguém mais que Paulo, que era doutor da lei mosaica, teria gasto pelo menos uma carta inteira recomendando a guarda do sábado. Já que vocês dizem que se não guarda o sábado não vai morar no céu, se isso fosse tanto, Jesus Cristo como Paulo teria deixado ensinos claros sobre a guarda do sábado. Sai fora desse ensino herético, ande na verdade da palavra. Aí eu e algumas outras pessoas conversamos um pouco aí com essa pessoa Life aí. Bacana. Agora sim, ó, o discurso todo desse comentário é muito, muito interessante. Primeiro que se coloca na posição de dizer o seguinte: se fosse importante, a Bíblia deveria ser diferente. Tipo assim, os 10 mandamentos não são suficientes para mostrar que a guarda do sábado é importante. Não, se fosse importante, Paulo teria escrito uma carta inteira. Essa é uma forma completamente esdrúxula de colocar as situações, sabe? Se não roubar fosse uma coisa importante, Paulo teria escrito uma carta inteira sobre a importância de não roubar. Já que ele não escreveu, se você roubar ou não roubar não importa, porque eu sou salvo pela graça de Jesus, amém? Isso é um argumento ridículo, não faz nenhum sentido, tá? E aí assim, ó, Jesus e tal, ele teria deixado claro, pois é, né? Vamos lembrar que na teologia do Novo Testamento Jesus é Deus, e Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º e deu uma lei para você guardar o 7º dia, o sábado. Então ele não deixou claro. Gente, isso é... A infantilidade dos argumentos são absolutamente interessantes, né? Tudo muito pequenininho. E a verdade da palavra é que Deus mandou guardar o sábado, quer você goste, quer não goste, e etc, tá bom? Depois no final a Life diz assim, não sei se é A ou O, que o povo adventista é muito burro, que não entende, Deus tenha misericórdia. Olha, sabe, Life, a gente entende assim que todos nós temos defeitos e pecados e problemas. E natural que os adventistas tenham problemas, defeitos e pecados, etc. Mas partir para ignorar, você é uma burra, vamos pensar que eu vou dizer para você, então você, Life, é burro, é burra. E aí, salvou alguém, resolveu o problema de alguém? Não é por aí, tá bom? Depois a Life também diz para ler Gálatas e Romanos e tal, que aí você vai ver que não tem mais a guarda do sábado. Mas veja, realmente Gálatas e Romanos estão em contradição com os 10 mandamentos. Então a Bíblia é um livro completamente contraditório, você tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque Gálatas e Romanos é o que Deus quer, mas 10 mandamentos não, isso aí Deus não quer não. Pressupor esse nível de contradição, acho que não está bacana. É por isso que eu, mesmo vendo os seus comentários, eu continuo pensando em como Deus falou para eu pensar, para eu lembrar do dia de sábado para o santificar. Inclusive estou aqui gravando esse vídeo no sábado, né, guardando o sábado, então desejo aí a paz do sábado, do Senhor do sábado no seu coração, tá bom, Life? Então vamos seguir. Aí entra em cena o Dalmir Armando, e aí o Dalmir começa a colocar um argumento que eu acho um pouco mais sólido e interessante. Ele diz o seguinte: cumprimento da lei mosaica de forma seletiva? Pagar o dízimo deve, guardar o sábado dos moldes atuais pode se for adventista, mas todo o resto não vale. O sangue de Jesus é relativo. Essa gente não entendeu nada de Hebreus. Breve voltam aos sacrifícios de bodes e touros, mas só se comprar os novilhos nos templos chamados igreja.
Dalmir, gostei muito do teu comentário. Eu acho que o teu comentário nos chama a atenção para coisas mais graves e importantes e mais difíceis de responder. De fato, essa coisa assim, olha, da seletividade do que respeitar, guardar e crer no Antigo Testamento, na mentalidade dos cristãos, é um dos temas mais profundos e mais complicados da teologia histórica, vamos pensar assim. Por que o cristão acredita em algumas coisas do Antigo Testamento e não em todas? Por que obedece a algumas coisas e não em todas? Aí você critica dizendo que dízimo e sábado são as únicas coisas que importam e o resto aí a gente diz que não vale nada. Só que é óbvio que você está fazendo um argumento exagerado que não corresponde à realidade. O que o adventismo pega do Antigo Testamento é muito mais do que o dízimo e o sábado. Além dos 10 mandamentos que nós queremos estar vigentes hoje, então não ter outros deuses, não ter imagens, não falar o nome de Deus em vão, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não mentir, não adulterar, não viver nessas cobiças invejosas e etc., e a guarda do sábado, o Antigo Testamento fala do amor entre Deus e o homem, ou entre as pessoas. O Antigo Testamento fala de um novo céu e de uma nova terra. O Antigo Testamento fala de fidelidade a Deus em relação à sexualidade, em relação a um monte de coisa. A oração, ao louvor e etc. E tudo isso nós cremos, tá? Então, não é assim, você só aceita o dízimo e o sábado e o resto acabou. A mentalidade adventista não é assim, inclusive a mentalidade da maioria dos cristãos não é assim. E todos os cristãos lutam com essa coisa do que serve no Antigo Testamento e do que não serve, especialmente no contexto das leis civis, cerimoniais e etc. do povo de Israel, que pressupõem uma sociedade e um culto diferente da sociedade atual e diferente daquilo que aconteceu depois que Jesus morre. Por exemplo, no caso dos sacrifícios e etc. Então, assim, olha, de qualquer maneira, eu poderia responder a você, Dalmir, dizendo o seguinte. Então se você quer pregar que o Antigo Testamento foi abolido, não pregue só que o sábado e o dízimo foram abolidos. Pregue que o não matarás foi abolido. Então se um assassino aceitar Jesus, no ponto assim, não de se converter, mas tipo assim, ó, eu sou um assassino de aluguel, eu mato uma pessoa por semana, mas eu tenho a graça de Jesus, eu vou pro céu porque Deus aboliu essas leis aí, acabou e etc. Não seja seletivo, venha a abolir todos os 10 mandamentos. Então pode adulterar, inclusive se alguém quiser transar com a sua esposa, você inclusive não reclame, porque essa lei do adultério é uma lei antiga, quem não vive pela graça e tal. Se você quiser viver dessa forma, beleza, você pode viver. Mas aí você simplesmente abriu as comportas do mundo inteiro para adultério, mentira, roubo, assassinato, para poder justificar que não precisa mais guardar o sábado no Novo Testamento. Então, também não dá certo, entende, Dalmir? Então, provavelmente você também é seletivo lá naquilo que você acha que vale ou não vale nos 10 mandamentos ou no Antigo Testamento, tá bom? Então, bacana, mas eu gostei da tua crítica, nota 10 aí, Deus abençoe, tá bom? Depois, Tatiana Schwartz. Então, aqui, nesse caso, é a primeira mulher, não sei se a Leifen, lá o Leifen era mulher, mas certeza que a primeira mulher chegou para discutir teologia e nós queremos mulheres discutindo teologia em nome do Senhor Jesus, tá? Então, a Tatiana ela escreve o seguinte: o pastor Caio apenas diz que não somos salvos por respeitar as leis, e sim pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se você quer guardar o sábado, guarda. Você é livre para fazer isso, mas isso não garante a sua salvação. Quando conhecemos o evangelho verdadeiro, fazemos a vontade de Deus por amor e espontaneamente, não por medo de ir para o inferno ou por doutrina. Liberte-se! Tatiana, você trouxe a graça feminina para a discussão. Você foi sábia, você foi profunda, você foi espiritual e eu concordo 100% contigo. A única coisa que eu poderia dizer assim que eu não concordo é com a impressão que eu tenho que o teu argumento conduz à ideia que o sábado é opcional, tá? Então, tipo assim, ó, somos salvos não pela lei, por Jesus. Se você quiser guardar, guarda. E eu entendo que você está querendo dizer algo. Se você quiser não guardar, não guarda. Só que aí é o ponto. Faça isso com os outros mandamentos. Ó, se você quiser não adulterar, não adultera. Mas se você quiser adulterar, nós somos salvos pela graça, e agora é por amor, não é por doutrina, não é por medo do inferno.
Só que assim, ó, veja, eu concordo que a motivação do medo do inferno, ou simplesmente de uma doutrina muito rígida, não é a motivação correta da guarda dos mandamentos de Deus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus, ele colocou o amor como a motivação genuína para a guarda da lei de Deus. Ou pelo menos para a tentativa da guarda da lei de Deus, porque somos pecadores, ninguém é perfeito diante da lei de Deus. Ninguém guarda o sábado de forma perfeita, ninguém tem sexualidade perfeita, honestidade perfeita, paz perfeita, ou tudo perfeito. Em algum ponto, alguém tem, todos nós temos um pecado, um problema, uma dificuldade. E eu concordo que não é pelo medo ou pela doutrina que a gente vai superar o problema do pecado ou etc. Concordo. Ao mesmo tempo, esta argumentação sua que está correta simplesmente não deve ser usada para ensinar que as leis de Deus são opcionais, porque não tem medo, não tem doutrina, não tem nada, agora é tudo por amor. Então se por amor eu adultero, mato, minto, roubo, não tem problema, porque é tudo por amor. Então, simplesmente essa seria a única crítica que eu faria à tua ideia, mas assim, a tua ideia está perfeita, basicamente, fora esta possível implicação, não sei bem o que você responderia, por exemplo, a esse meu argumento. Creio, talvez até, inclusive, que você iria concordar comigo. E aí, se você concorda comigo, você vai ter que entender. A guarda do sábado, a gente não guarda por medo, porque a gente tem uma doutrina. Não, a gente guarda por amor a Deus, porque Deus pediu. E queremos que Deus está certo e a gente está errado. Entende? Tipo assim, ó, eu tenho vontade de trabalhar no sábado para sustentar minha família, não tô nem aí para isso, mas Deus falou para não fazer. Então, entre a minha impressão, a minha opinião, a minha vontade e a verdade de Deus, eu acho que a verdade dele é mais confiável do que as minhas impressões, tá bem? Aí surge um comentário mais, assim, realmente... um comentário maior, que dá mais trabalho para responder, que é o comentário do Everton Pereira. Inclusive o Everton comentou depois nos comentários de uma outra pessoa mais ou menos essa mesma argumentação. Eu não vou me referir àquela outra argumentação. Vou me referir aqui àquilo que ele escreveu e vou tratar com seriedade. Claro, não vou exaurir as discussões, mas eu vou tratar com seriedade os teus argumentos, tá bom, Everton? Então é o seguinte, ele diz assim, ó, Ezequiel, fico impressionado como você conseguiu gastar mais de 50 minutos em um vídeo tendencioso que falseia a verdade. Observei teu vídeo. Um certo desprezo pelo Novo Testamento. Ele te incomoda. Dizer que não guardar o sábado porque foi uma lei dada aos judeus é destruir praticamente qualquer confiabilidade da revelação bíblica, é de uma arrogância digna de um incrédulo que se acha muito importante, se esquecendo que é apenas pó e ao pó voltará. Everton, deixa eu te dizer, eu respeito a sua crítica. Agora, eu não falei que não guardar o sábado porque foi dada uma lei aos judeus é destruir a confiabilidade da revelação. Eu falei que o Caio Fábio disse é destruir a confiabilidade da revelação, porque ele disse que os judeus entenderam que era para guardar o sábado e impuseram isso sobre a humanidade, pressupondo que os 10 mandamentos têm a sua fonte no judeu e não em Deus. E isso é destruir a confiabilidade dos 10 mandamentos da revelação bíblica. Se no final das contas a revelação bíblica não é o que Deus pensa ou o que Deus diz, mas é o que o judeu entendeu, inclusive mal entendeu, e impôs de uma forma errônea um mandamento sobre a humanidade que não existe ou que não deve ser guardado e etc., isso é sim destruir a confiabilidade do texto bíblico, ok? Não é assim. O Caio Fábio não diz, não, essa foi uma lei de Deus dada aos judeus. Ele falou, essa foi uma lei que o judeu escreveu desta forma, impondo sobre a humanidade. Então, não distorça o meu argumento para querer me criticar. Você pode me criticar, pode discordar de mim, isso é normal. Mas não foi o que eu disse o que você escreveu. Então, tá? Coloque as coisas nos termos onde a gente está discutindo. Não fica inventando que você teve a impressão que eu falei. Eu não tenho compromisso com as suas impressões. Eu tenho compromisso com o que eu digo e com o que eu penso, tá bom? Aí o Everton continua dizendo o seguinte,
Aí você suspeita do Novo Testamento, porque muitos não guardam o sábado. Não posso confiar no Novo Testamento, porque não aceita o sábado do Velho Testamento. Isso é só um debate, porque a maioria não conhece a Bíblia. Se conhecessem, veriam a fragilidade da tua argumentação. Quer seguir a lei, irmão Ezequiel? Seja feliz com o seu engano. Agora, não leve outros para um caminho sem sentido. Bom, primeiro, eu não fiz nenhuma crítica ao Novo Testamento, não descreio do Novo Testamento, em absoluto, tá? Então a sua crítica é inócua. Se você tem a impressão que eu não gosto do Novo Testamento porque lá não manda guardar o sábado, você está completamente equivocado. Inclusive eu fiz graduação em teologia, pós-graduação em teologia, e a minha dissertação de pós-graduação é Novo Testamento. Então, se você vai lá no MEC, no Ministério da Educação lá do Brasil, eu sou especialista em Novo Testamento, tá bom? Só para você saber, isso não é nenhum orgulho de títulos, tudo besteira. Mas eu só estou mostrando para você que o Novo Testamento não é uma coisa que eu desprezo ou que eu não gosto porque não fala para guardar o sábado, até porque eu discordo disso completamente. O Novo Testamento é um livro escrito num contexto judaico onde o sábado é pressuposto e etc. e fim da história. Aí você diz que então eu querer andar na lei, guardar a lei é um engano, mas eu não devo arrastar as pessoas para isso. Aí ele diz assim, ó, quer seguir a lei? Sem problema. Você é casado, então pode ter 2 esposas, segundo Deuteronômio 21, e etc. Ele começa a citar um monte de coisas, que o homem não vestirá roupa de mulher, vai ter que usar o roupão israelita, não pode usar calça jeans porque é unissex, só pode ter roupa de mulher e roupa de homem. Você tem um filho, então se ele é desobediente, você vai lá e tem que matar o seu filho desobediente, e tal, etc. E ele falou assim, ó, quero ver você seguir essas normas, porque você falou aí e tal, então você é um fariseu hipócrita, é muito cômodo para você dizer que guarda o sábado, mas trabalha pela internet, e outros que trabalham no comércio e na indústria, o que você me diz? Não pode trabalhar nesses locais e ser adventista? É preferível passar fome com a família por causa disso? Você vai sustentar a sua família que não consegue emprego porque trabalha no sábado? Você é superior aos demais e não se coloca no lugar dos outros porque você é muito santo? E etc e tal. Termino com as palavras de Jesus. Se o jumento cair no buraco, você não vai lá no sábado tirar o jumento? Para mim, você quer 15 minutos de fama. Faz um vídeo de um pregador famoso para causar polêmica e trazer visualizações para o seu canal. Mesmo que isso seja um desserviço para o reino de Deus. Everton, valeu pelas suas críticas. As considero. Depois o HDO Oliver respondeu, Everton, show de argumento! Viver o velho com o novo uma hora vai rasgar. Então tem gente concordando com você, Everton. Mas assim, ó, em resumo, ao defender a guarda do sábado, especialmente à luz de Tiago 2, versos 10 a 12, Novo Testamento, nós pressupomos que os 10 mandamentos são uma unidade. Não pressupomos com isso que toda a lei civil ou cerimonial do Antigo Testamento seja trazida para os tempos da Nova Aliança sem maiores considerações, tá bom? Então, a igreja cristã deve guardar o sábado, porque Deus mandou guardar o sábado nos 10 mandamentos, mas isso não significa trazer a sociedade do Antigo Testamento ou as leis cerimoniais do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Obviamente, esse é um ponto muito amplo, muito importante, muito complicado. Existe toda uma questão do antes de Cristo, do depois de Cristo, para a gente poder entender melhor esse assunto. Mas, de qualquer forma, eu creio que a tua argumentação não faz jus à complexidade do problema. As dificuldades que a gente pode ter em relação a, vamos pensar assim, olha, a entender a sociedade antiga, entender o sentido e os princípios por detrás daquelas leis e trazê-los para um contexto cristão e diferente, etc., é uma dificuldade realmente de fato complicada. Existe, à luz disso, inúmeras ideias de que o Antigo Testamento era um tempo de barbárie, de pecado, de maldade, até mesmo que Deus era mais carrasco, maldoso no Antigo Testamento, e que agora no Novo Testamento tudo é flores, tudo é fácil, a humanidade se converte, Deus se converte também.
Mas obviamente que as coisas não são tão simples assim. Então, por exemplo, o filho era apedrejado e agora não é mais. Quem trabalhava no sábado era morto e agora não é morto mais. Quem era adulterava era apedrejado, agora não é apedrejado mais. E aí, se você quer guardar o sábado, você tem que fazer tudo aquilo que lá se fazia, lá em Israel e etc. Já falei, eu discordo desse argumento porque ele pressupõe que a obediência aos 10 mandamentos precise necessariamente incluir a obediência a todo esse sistema de leis civis e cerimoniais de uma sociedade que passou. Eu creio que essa inferência é uma inferência equivocada. Mesma coisa eu diria pra você quer não... Vamos pensar assim, então eu sou um ladrão e vou te convidar a fazer um roubo comigo. Aí você diz, não, eu tenho que guardar os mandamentos de Deus, Deus manda não roubar. Não, então você manda não roubar, então você vai ter que apedrejar seu filho, porque se o seu filho desobedecer, você vai ter que apedrejar ele. Se você quer não roubar. Então se você não quer apedrejar seu filho, vamos roubar comigo ali um assalto, fazer ali pra gente ganhar um dinheiro. Faz algum sentido esse argumento? Não faz. É o argumento que você está usando sobre o sábado. Quer guardar o sábado, tem que fazer tudo que lá se fazia. Então, o seu argumento é falacioso. Claro, ele aponta para uma complexidade profunda e difícil, concordo. Mas, de qualquer forma, o cerne do teu argumento está falacioso e está simplesmente buscando uma forma de se desassociar da guarda do sábado. Não, então já que eu não guardo tudo, eu também não vou guardar o sábado e beleza. Aí se o adúltero quiser transar com a sua esposa e dizer a mesma coisa, já que eu não quero matar meu filho apedrejado, eu vou transar com a tua mulher, tá bom? Beleza? Fechou? Faz sentido essas coisas? Não faz sentido. Então é nesse ponto, Everton, que a gente entende a tua argumentação, mas discorda dela. E você é bem agressivo naquele ponto assim, você trabalha com a internet, então você pode guardar o sábado, e quem não pode? Aí é que tá. E você pode não roubar? E quem não pode não roubar? O único caminho que a pessoa tem para ganhar um dinheiro é roubar. A única coisa que ela sabe fazer. Ela foi criada sem educação, sem oportunidades, a família dela é de ladrão, ela aprendeu a roubar, ela vai roubar. Então, por causa da necessidade da pessoa, está justificado ela fazer a transgressão da lei de Deus. Óbvio, você chama a atenção para um problema social que é um problema muito grave. A lei de Deus manda guardar o sábado e as empresas funcionam no sábado e você tem que trabalhar. Eu concordo que esse é um problema extremamente grave da vida do ser humano que quer ser fiel num mundo que é infiel. Seria mais ou menos como se as empresas impusessem aos seus funcionários o mentir, o roubar, o adulterar. Tipo assim, eu vou fazer você trabalhar aqui na minha empresa, mas tá vendo a secretária ali? Você vai ter que trair a sua esposa com ela para você poder trabalhar aqui. Você trabalharia? Você trabalha aqui na minha empresa, mas você vai ter que mentir para os clientes para vender um produto que custa R$100, mas você vai ter que dizer que é 200 para você ganhar o seu, e você vai ter que mentir que o produto faz o que ele não faz. Você vai lá e mente para ganhar o seu dinheiro. É isso. Então a discussão sobre a questão aí dos mandamentos de Deus dentro de um contexto de uma sociedade pecadora é uma discussão complicada, sabe, Everton? Mas não é assim, então se você não roubar, não matar, não adulterar, não transgredir o sábado, você não tem emprego, então não importa. Então você pode fazer tudo isso para ter o seu emprego. Sabe, a coisa não é tão simples assim. E a ideia, por exemplo, do que Jesus falou para tirar o jumento lá do buraco, é aquela coisa. Se pressupõe que esse texto bíblico está contra o que? A guarda do sábado, que Deus mandou guardar? Simplesmente Jesus está apontando a hipocrisia do fariseu, ou do israelita, ou mesmo do legalista, que acha que a guarda do sábado implica em um dia onde não se faz absolutamente nada, onde não... Sabe? E a questão não é tão simples assim. Existe ampla discussão sobre o que é o descanso santificado, a ajuda ao próximo, o trabalho não só para mim ou para eu ganhar dinheiro, mas para a ajuda do outro. E em amor, e em fé, e em missão, a gente pode trabalhar, e inclusive trabalhar muito no sábado, mas não é para mim, para o meu dinheiro, para o meu sustento. Essa rotina da busca para o que é meu, ela tem que parar. Do meu dinheiro, do meu trabalho, do meu sustento, da minha família, agora é para o outro, é para Deus. Então eu vou fazer para o outro, não para mim. Então eu posso, inclusive, por exemplo, eu sou um pedreiro e trabalho 6 dias lá fazendo uma obra. Mas aí o meu vizinho veio um vendaval, estragou a casa dele, e no sábado eu vou lá ajudar ele, fazer o mesmo trabalho que eu faço durante a semana, mas eu não vou ganhar, não vou cobrar dele. Eu estou fazendo por amor, por ajuda, por
obra de Deus. Depois no fim, olha, Deus me deu, por que você não está cobrando de mim hoje? Você podia cobrar e ganhar 100 pila aqui para me ajudar a reconstruir esse muro. Eu disse, não, hoje é sábado, hoje eu estou te ajudando, hoje é um trabalho para Deus, hoje eu estou oferecendo isso como louvor a Deus. Entende, Everton? As coisas não são simples como você imagina. De qualquer forma, essa sua crítica também que eu tô buscando 15 minutos de fama é completamente inócua, cara. Se eu quisesse buscar fama, eu ia buscar ser um músico, um ator, um artista, sei lá, uma coisa assim grande. Não falar sobre o sábado nas redes sociais com Caio Fábio. Isso é besteira, cara. Mas tudo bem, recebo as tuas críticas numa boa, eu espero que você receba as minhas numa boa também, mas discordo absolutamente da sua forma de raciocinar esta questão aí, tá bom? Aí vem uma pessoa que o nickname dela é Niu50 e ele diz o seguinte: mas quem disse que a lei foi abolida? A lei foi cumprida e Jesus disse, até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Você crê que algum homem pode guardar a lei? Quem foi que crucificou Cristo? Não são os conservadores da lei? Você tem toda a razão de defender sua religião, mas Cristo não tinha denominação. Você não ouviu que quem primeiro desobedeceu o sábado foi Cristo? Quem tem religião é assim mesmo. Niu50. Niu, você pressupõe um monte de coisas equivocadas. Porque, veja, o fato da gente dizer que é para guardar o sábado não diz que a gente consegue guardar a lei de Deus, por exemplo, entre aspas, de forma perfeita. Os conservadores da lei crucificaram a Cristo. Veja, coisa um pouco complicada, porque o conservador da lei que diz para não matar, matou Jesus. Na grande realidade, é bem verdade que quem crucificou Cristo em grande medida foram pessoas que julgavam ser conservadoras na religião e julgaram que Cristo era uma ameaça, um cara meio liberal, um cara meio herético, ou totalmente liberal ou totalmente herético. Isso é verdade. Agora, ao matar em nome dessa ideia, eles revelaram que eles não eram nem um pouco conservadores, né? Eu sou conservador para guardar a lei de Deus, mas eu te mato se você discordar de mim. Eu acabo revelando que eu não sou conservador na realidade, né? O conservador, ele pensaria o seguinte: cara, esse cara tá pintando e bordando, ensinando heresia aqui e tal, mas eu não vou encostar a mão nele, eu não vou matar, eu sou conservador. Eu creio na lei de Deus. Então o fariseu acabou demonstrando ali que ele não era conservador. Ele estava disposto a matar por causa da ideia radical dele, da interpretação radical dele em relação à lei de Deus e etc., demonstrando ser ele o herege, ele o equivocado e não Cristo. E assim, ó, Cristo foi o primeiro que desobedeceu o sábado. Se você tivesse razão, Nil, basicamente não teria havido redenção para a humanidade, teria sido um pecador a morrer na cruz. O livro de Gálatas diz que Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei para resgatar os que vivem debaixo da lei. Então veja, Jesus nasceu sob a lei, sob a obrigação de guardar a lei, foi perfeito em guardar a lei e guardou o sábado de forma perfeita. Esse sim guardou o sábado de verdade. E não tem essa de Jesus desobedeceu o sábado. Jesus não considerou as interpretações farisaicas humanas sobre o sábado e as transgrediu. Mas transgrediu as interpretações humanas, não o sábado. Jesus santificou todos os sábados da sua existência desde a primeira semana da criação do mundo. Porque ele é Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, tá? Então Jesus sempre guardou o sábado perfeitamente, e esta é a realidade, tá bom? Que mais? Silas de Jesus. Você precisa se libertar, falando para mim, né? E deixar Jesus entrar no seu coração. Pragmatismo é antigraça. Leia Romanos e viva em paz com Cristo. Obrigado, Silas, pela tua preocupação. Bom, primeiro, pragmatismo, no caso aqui, é uma palavra meio fora de contexto, tá? Eu também sou contra o pragmatismo. Aí podemos discutir pragmatismo e tal. Eu creio que você quis dizer algo como legalismo. E eu também sou contra o legalismo. Então, de qualquer forma, creio estar liberto pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo. Deixei Jesus entrar no meu coração e deixo. Peço que entre mais e cada vez mais em amor, em fé, em verdade.
Deus me livre me colocar em qualquer caminho contra a graça de Deus, amo a carta aos Romanos e vivo em paz com Cristo. Então, em grande medida, os seus pedidos já se concretizaram na minha vida, tá bom, Silas? Vamos pra frente. Elaine Faustini, ela diz o seguinte: nada contra religião alguma, mas acho que muitas doutrinas rígidas afastam pessoas de Deus, porque qualquer coisa feita já é julgado como um perdido. Eu concordo com Caio Fábio. Elaine, eu gosto muito do Caio, inclusive eu falei isso no vídeo, concordo com muita coisa que o Caio Fábio ensina, só que assim, ó, a tua ideia de que a doutrina muito rígida afasta as pessoas de Deus, revela um problema de Deus e da doutrina ou um problema das pessoas? Vamos lá, tem uma doutrina muito rígida, você tem que ser salvo só pela graça, isso é uma doutrina super rígida, tá, Elaine? Vamos pensar que algumas pessoas se escandalizem. Não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que guardar a lei, e se afastem de Deus por causa disso. Isso é um problema? A gente tem que deixar de pregar a salvação pela graça por causa disso? Eu creio que a sua resposta é óbvia, a sua resposta é não. E a minha resposta à sua ideia também. As doutrinas rígidas simplesmente apontam para o fato de que existe uma verdade. E a verdade é rígida, a verdade não é mole, vamos pensar assim, né? A verdade não é maleável, aqui é verdade, ali é mentira, e vamos aqui para não afastar ninguém. Jesus afastou pessoas, leia João capítulo 6. Chegou no final do discurso de Cristo, muitos o abandonaram porque o discurso dele é duro. E ele não compromete o seu discurso, a sua doutrina, a sua teologia. Então, Elaine, Jesus afastou pessoas de Deus aí segundo esse paradigma, então isso está errado, porque como é que é? Percebe, Elaine? As coisas são mais complicadas do que a gente avalia numa primeira questão, tá bom? Espero que você considere este argumento se você ver esse vídeo que eu estou gravando, tá? Agora vamos lá, vamos continuar. Ok, aí surge aqui, vamos lá. Leandro William, ele diz o seguinte: que argumento fraco! Te aconselho a ligar para o Caio Fábio quando ele estiver ao vivo e debata com ele a respeito disso, amigo. Então a carta enviada aos novos convertidos em Atos 15 está incompleta? Está faltando a recomendação da guarda do sábado? Graça e paz. Leandro, muito obrigado aí pelas suas considerações, tá bom? Levo aí tranquilo as coisas que você disse. Agora veja. Eu teria dificuldade de debater ao vivo com o Caio Fábio? De jeito nenhum. Eu debateria com ele numa boa, de forma respeitosa, carinhosa, considerando os seus argumentos, refutando os seus argumentos, oferecendo as minhas considerações. A dificuldade estaria do lado dele, não do meu. O Caio Fábio é um homem muito experiente dentro da visão dele, né, que ele desenvolveu o ministério todo, uma vida toda, já está bem mais velho, etc. e tal. Então é óbvio que o Caio Fábio não tem nenhuma intenção ou nenhuma disposição de rever os seus conceitos. Então, nesse ponto, o que o Caio Fábio responderia às minhas críticas, às minhas considerações? Ele iria dizer tudo aquilo que ele já disse, que tudo isso é besteira, que isso tudo não faz mais sentido, que nada disso é verdade, que isso tudo é coisa religiosa e ele é um cara acima da religião, o que é uma grande bobagem da parte dele também, porque ele tem a religião dele, e etc. Então veja, o problema, Leandro, não é discutir a gente discute, o problema é que, obviamente, os paradigmas diferentes, as cosmovisões diferentes, as hermenêuticas diferentes, quando elas se tornam dispostas a argumentar ou a interagir, não tem debate, é igual debater com o testemunho de Jeová. Se ele não quer ouvir, ele não quer te considerar, ele não quer nada, não tem debate. Então, nesse ponto, não tem debate com o Caio Fábio, mas se ele quisesse, seria para mim uma grande honra. Eu aceito ir lá no papo de graça, sentar do lado dele e conversar com ele numa boa. E eu não vou lá impor o meu dogma, a minha religião, não, vamos lá discutir, vamos lá conversar. Não estamos abertos à graça, à verdade, a Cristo e etc. Então vamos falar do Senhor do sábado, que é Cristo, e vamos falar do sábado, numa boa. E etc. Agora sim, ó, o teu argumento bíblico, então Atos 15 está incompleto, porque não recomendou a guarda do sábado. É muito interessante. Esse argumento é recorrente,
Existe a ideia lá, quando os judeus começaram a se converter, se reuniu o Concílio de Jerusalém para dizer, e aí, o gentil tem que se circuncidar ou não? E aí a igreja surge com algumas questões que o gentil simplesmente não precisaria se circuncidar, mas deveria evitar carnes sacrificadas aos ídolos, relações sexuais ilícitas e etc. Então, ali não fala, e guarde o sábado. Interessante, Leandro, mas ali também não fale, e não mate, e não roube. Então o cristão gentil, ele está livre, a única coisa que ele não pode fazer é comer carne lá com sangue, e relação sexual ilícita, e etc. Ou seja, matar pode, roubar pode, transgredir o sábado pode, desonrar pai e mãe pode, porque nada disso foi repetido ou foi dito para ele fazer lá em Atos capítulo 15. É isso mesmo, amigo? Essa é a sua teologia? Então assim, Leandro, infelizmente, cara, com esse nível de argumento, você não vai chegar longe, não. Mas, obrigado pelas suas críticas, tá? E depois o Nando Oliveira. Quando você ler os evangelhos inteiros em Cristo, você vai entender. Leandro, eu já li os evangelhos inteiros, tá? Desculpa te dizer, e eu já entendi. E eu entendi que o evangelho indica que Jesus é o Senhor do sábado, Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e deu o sábado para a humanidade guardar a sua lei, tá bom? Aí surge o Douglas Naue, e o Douglas faz um argumento interessante, ele me faz uma pergunta sobre o texto de Lucas capítulo 16. Estou abrindo a Bíblia aqui, e aí eu vou ler as considerações do Douglas. Acho que foi um dos melhores comentários aí, porque ele faz uma pergunta interessante. Ele diz o seguinte: olá, escuto o Caio e lhe escutei. De antemão, quero dizer que meu objetivo não é criticar, mas sim receber informações para que eu possa formar minha própria síntese. Gostaria que comentasse os seguintes versos. Lucas 16, verso 17, fala da imutabilidade da lei. Os sabatistas, tanto adventistas como testemunhas de Jeová, se apoiam neste versículo. Minha pergunta é, por que nunca falam sobre o versículo imediatamente anterior? Lucas 16, verso 16. Bom, só queria dizer, Douglas, que testemunho de Jeová não é sabatista, tá? Se eles usam esse verso, deve ser para alguma outra questão do sangue ou alguma outra coisa lá. Eu não sei bem exatamente por que eles usam isso. Mas, vamos lá. Então é o seguinte, ó. O Douglas está dizendo que o sabatista vai tentar justificar a guarda do sábado usando Lucas 16, verso 17. Está escrito assim. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Opa! Então tá lá. Então esse texto aparentemente ele é muito útil para o sabatista. Olha, o sábado faz parte da lei. É mais fácil passar o céu e a terra do que passar um pedaço da lei. Então o sábado não passou. Pá! Fica um argumento irrefutável, né, Douglas? Só que aí ele diz, por que vocês que agem dessa forma nunca citam o verso anterior? E o verso anterior diz o seguinte. Lucas 16, verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aqui, aparentemente, a tese do Douglas é que a lei e os profetas terminam em João Batista. A partir de João Batista há um novo mundo, uma nova ideia, uma nova doutrina que é o Evangelho, e você tem que se esforçar para entrar lá no reino de Deus, etc. Bacana. Douglas, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro de tudo, eu não creio que haja nenhuma dificuldade com o texto de Lucas 16, verso 16, que a lei e os profetas vigoraram até João, tá bom? A transformação da história do mundo a partir do Evangelho, ela é real. É antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus ele veio na plenitude do tempo trazendo um novo testamento no seu sangue, uma nova aliança no seu sangue. As implicações disso são extremamente profundas, inclusive ajudam a gente a entender por que a gente não vive nas mesmas regras lá do Antigo Testamento em relação a leis civis e cerimoniais e etc. Essa é uma parte do argumento. Inclusive, quando alguns tentam fazer polêmicas, como se houvesse contradição entre a teologia de Paulo e a teologia de Cristo, esse é um dos textos que vai nos ajudar a entender que não.
Esta noção, tipo assim, de que a lei está sendo superada, de que a lei está sendo, vamos pensar assim, substituída pelo Evangelho, não é uma doutrina que remonta a Paulo, mas ela remonta a Cristo. Tá? Agora entenda, qual é o sentido em que a lei e os profetas estão passando? Ou estão, tipo assim, vigoraram somente até João e daqui para frente é uma outra coisa? Será que é no sentido das normas, coisa do tipo assim, no Antigo Testamento, na lei e nos profetas, roubar era pecado. Agora, do Evangelho para frente, roubar não é mais pecado, porque agora a lei só vigorou até João Batista. Faz sentido isso aí? E eu gosto de dar os exemplos dos mandamentos roubar, matar, adulterar, mentir, etc., porque são os mandamentos que as pessoas acham que não foram abolidos. E aí, Douglas, tem que entender que nós, adventistas, raciocinamos da mesma forma em relação ao sábado. O fato de ter vigorado até a lei e os profetas, até João, não muda as normas, muda o contexto maior. Lei e graça, ou lei, evangelho. O evangelho, a graça, Cristo, inauguram uma nova história no mundo. É fato. Essa nova história não corresponde em perfeição à antiga história. A nova aliança não corresponde em perfeição à antiga aliança. Por isso, há sim uma transformação do mundo, da história do mundo, entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, isso não muda as normas dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. A transformação que isso aqui implica, ela é mais profunda e mais complexa do que uma transformação de leis. Na antiga aliança tinha que guardar o sábado, agora não precisa mais guardar o sábado. Na antiga aliança não podia adorar ídolos, agora pode adorar ídolos. Essa é uma forma totalmente superficial de entender e aplicar a discussão sobre o que passou e aquilo que é novo. O novo mundo que vem com o Evangelho pressupõe as verdades do antigo mundo, que Deus existe, que é o Deus de Israel, que Deus se manifestou a Moisés. E toda a história do Antigo Testamento permanece verdadeira. O que muda são o quê? As aplicações das leis civis e cerimoniais para um novo contexto, onde Cristo já cumpriu aquilo para que tudo aquilo apontava. Óbvio, a gente podia aprofundar um pouquinho nessa discussão exegética e desta dinâmica, mas eu não deixo de considerar a verdade do que passou e do novo, mas não creio que isso materializou mudança nas regras do jogo. Matar era pecado, matar continua sendo pecado. Transgredir o sábado era pecado, transgredir o sábado continua sendo pecado. Ainda que no contexto do Antigo Testamento as punições, etc., eram mais severas naquele contexto imediato do que são hoje. Mas isso também é uma coisa muito interessante. Por exemplo, o adúltero era pego adulterando, era morto e acabou. Agora Deus liberou o adultério, agora você vê pornografia, você trai a sua mulher, você faz isso aqui, ninguém te apedreja. Agora então a vida ficou mais fácil. A coisa não é tão simples, porque na hora que Jesus voltar, se você não se arrepender, você vai ser condenado e morto para sempre por causa desse adultério, dessa pornografia e etc. Então a regra do adultério não mudou. Mas o que mudou foi o quê? A forma de punir e aplicar e entender. O Evangelho traz um contexto muito mais profundo para entender a história de Israel, a história do pecado, a história da salvação, o sacrifício do Cordeiro, que era lá do Antigo Testamento, e agora Jesus revela que aquilo é uma coisa muito mais profunda, é Deus feito homem, sendo o Cordeiro que morre. Então, existe uma coisa muito maior por detrás desta dinâmica do que simplesmente mudança de regrinhas. Tá bom, Douglas? Espero que você considere esta questão aí. Que mais? Aí vem o Ricardo Torquato, e ele diz o seguinte: assunto cansativo, lei e graça não se misturam. Quem decidir viver pela lei terá que cumpri-la, todos os seus 613 pontos. E aí ele cita o texto de Gálatas, etc. Então, Ricardo, deixa eu te dizer. Não existe contradição entre lei e graça, e se existisse, haveria uma contradição na Bíblia que prega a lei e que prega a graça. Tá bom? Ao mesmo tempo, eu concordo 100% com a carta aos Gálatas, não há salvação na lei,
etc e tal. Cristo, ele faz, a lei nos conduz a Cristo para a gente ser justificado pela fé. Concordo 100%. Não vejo nenhuma contradição. E se o assunto é cansativo, creio que o é justamente pelas falsas deduções em torno do assunto. Nós somos salvos pela fé e graça e não pela lei. Ok, mas aí se você quer transgredir a lei em nome da fé e da graça, dá certo? Você mantém a sua salvação nesse contexto? Então eu não sou salvo pela lei. Então eu vou adulterar, matar, roubar, mentir e transgredir o sábado por causa disso e dá tudo certo. Agora somos um mundo sem regras, sem lei, agora nada é pecado. Cara, não funciona. Simplesmente não funciona. E caso funcionar, então te convido a fazer um assalto, a praticar adultério, mentira e roubo e viver essa maravilhosa liberdade nas cadeias espirituais ou físicas nas quais você vai se meter por viver em transgressão da lei de Deus. As normas da lei de Deus não mudaram depois que a carta aos Gálatas foi escrita, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Elielmo Rosa, ele diz o seguinte: os sacerdotes não podiam matar, mas violar o sábado e ficar sem culpa. Jesus não repreende os discípulos colhendo espigas, então não é pecado. Quem faz qualquer trabalho no sábado, e etc. Os discípulos colocaram a circuncisão acima do sábado. Tá meio mal escrito aqui o comentário do Elielmo, mas assim, olha, Elielmo, deixa eu te dizer. O funcionamento do ritual do santuário lá no sábado, tá? É um trabalho que seria apontando ou sendo a obra da salvação. A obra da salvação não para no sábado. Obviamente, há toda uma discussão, daqui a pouco alguém vai perguntar sobre os serviços essenciais e tal, para a vida humana, saúde, transporte, segurança e tal. Mas o trabalho do templo é o trabalho da salvação. Esse trabalho nunca para. Deus nunca para de trabalhar na salvação, tá? E nós, adventistas, nunca paramos de trabalhar para a salvação. O pastor trabalha todo dia, sábado e todo dia, sábado e todo dia, sábado, porque é a obra da salvação. A obra da salvação nunca para. Ok, mas a obra do dinheiro, do trabalho, entre aspas, secular, ela precisa haver uma rotina, precisa haver um descanso, tal qual Deus nos pediu na sua lei. Tá bom, Elielmo? Basicamente é isso aí. Então surge mais um daqueles grandes comentários, parecido com o comentário do Everton lá atrás, e onde a pessoa basicamente cita Hebreus capítulo 7, Efésios capítulo 2, Marcos capítulo 2, Atos capítulo 15, Mateus 22, Mateus 25, Gálatas 1 e 2 Pedro 2, para criar uma salada. E aí depois ele fala, além de tudo isso, tem as falsas profecias de Ellen White e etc. Então é mais ou menos a ideia dessa pessoa aqui, deixa eu ver o nome dele, Roberto Pereira. Então o Roberto Pereira ele pressupõe que todos esses textos bíblicos indicam que a guarda do sábado foi abolida, acabou, é irrelevante, e ainda fala das falsas profecias de Ellen White, etc. Bom, já demonstrei no outro vídeo e posso reafirmar que a guarda do sábado independe de Ellen White. A guarda do sábado é algo dos 10 mandamentos, lá da criação do mundo em Gênesis 2. Então não depende de Ellen White, tá bom? E os textos, especialmente Hebreus capítulo 7 é um texto muito legal, que fala da mudança da lei, mas a mudança da lei atinge o cerimonial do santuário, e não as regras dos 10 mandamentos. Efésios 2 fala lá das leis em formas de ordenanças. Esse é um texto importante, eu acho que esse texto merece um vídeo separado, tá? Em algum momento eu vou trabalhar um pouquinho melhor, já falei sobre esse texto em outros momentos também, numa boa. Tem muito a ver com a questão do conceito de ordenanças, mas de qualquer forma também Efésios 2 não altera as regras da lei de Deus, tá bom? Não tem nada claro a esse respeito. Ainda que a gente pense que tudo aquilo que a gente fez contra as regras da lei de Deus foi tudo cravado na cruz, isso não nos abre o espaço para a gente transgredir porque foi cravado na cruz, entende? Inclusive, quando Paulo foi confrontado com essa ideia, vamos fazer o mal para que venha o bem, para que abunde a graça, Paulo disse não. A gente anula a lei pela fé? Não.
Então não tem lei anulada aqui, tá bom? Mas é um texto interessante, é uma retórica interessante de Paulo em Efésios 2, merece maiores considerações. Já falei sobre Atos 15, já falei sobre Mateus 22, que é a lei amar a Deus e ao próximo. Basicamente, tranquilo, não tem muita dificuldade com o seu comentário, tá bom, Roberto Pereira? Sei que você trabalha num paradigma, numa cosmovisão diferente da minha, também numa boa, ninguém é obrigado a pensar como eu, mas eu rejeito que esses textos impliquem nisso que você acha que implicam, tá bom? Depois, duas pessoas comentaram, Zangs13 e Rogério Queiroz, sobre a questão dos serviços essenciais e a guarda do sábado. Como que fica quem trabalha com transporte, segurança, saúde, serviços essenciais, energia e etc. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse tema é um dos temas mais difíceis, tá? Você tem uma sociedade tecnológica, uma sociedade de muitas pessoas, coisas essenciais que não podem parar, e se parassem, colocariam a vida das pessoas em risco em termos de saúde e segurança especialmente, mas também de transporte. Então, existe toda uma dinâmica que implica que alguns trabalhos têm que ser feitos, e serão feitos, e aí como é que fica a guarda do sábado? Eu creio que esse também é um tema que merece um vídeo em separado. Em algum momento eu vou trabalhar esse tema dentro das práticas adventistas, da teologia adventista, de como que a divisão sul-americana lida com esse tema na teoria e na prática. Eu sou crítico da divisão sul-americana em relação a esse assunto, em relação a questões especialmente na área de saúde e tal. Mas esse é um tema que eu preciso me aprofundar mais depois, eu não quero fazer isso agora. Só que assim, para também não deixar sem resposta, os serviços essenciais, eles podem e devem ser mantidos, mas as pessoas nele envolvidas também podem ser adventistas, mas aí é o ponto de manter uma consciência social e de uma obra essencial ao ser humano do que simplesmente ao dinheiro. Então poderia se calcular o quanto se ganha nesse dia e se dar isso de oferta. Poderia se pensar em, por exemplo, quem trabalha liberal e não receber, obviamente evitar ao máximo, mas também não evitar de ajudar as pessoas e no contexto de salvar a vida e etc, e etc, e etc. Então esse é um tema importante, é um dos temas mais difíceis sobre o assunto, porque o mundo não para no sábado, o mundo não segue a lei de Deus, tem roubo, tem assassinato, tem morte, tem um monte de coisa. Se o mundo inteiro fosse guardador do sábado, a gente teria muito mais facilidade de resolver alguns problemas, mesmo que não resolvesse todos, e etc, e etc, e etc. De qualquer forma, uma discussão mais profunda eu deixo para depois, tá bom, pessoal? O que mais? A Cíntia Rodrigues, mais uma mulher, chega e diz o seguinte: Caio Fábio vive debaixo da graça, e não debaixo da lei, e seu salvador é Jesus Cristo. E a Bíblia é livro de regra de fé e prática, e não de qualquer pessoa. Cíntia, louvado seja Deus pela graça de Deus, de Cristo na vida do Caio, na minha vida, na sua vida, na vida de todos os seres humanos, amém, não tem nada para falar contra. E também concordo que a Bíblia não é um livro dessa pessoa, daquela pessoa, dessa igreja ou daquela igreja, mas Deus deu esse livro para a humanidade. Tipo o sábado, né? Deus deu para a humanidade. Desculpa a provocação, tá? Então, tranquilo, concordo contigo, Deus abençoe. Aí o Gilson Mendonça, ele vai falar do seguinte: que argumentação sem embasamento bíblico? Você precisa ler a Bíblia. Aí ele cita Êxodo 31, Isaías 58, Ezequiel 20, um pouco dentro da ideia de que o sábado é para judeu. Eu já falei sobre isso, não vou precisar repetir. E ele fala assim, olha, antes que venha colocar qualquer vídeo, estude bem. Primeiro busque as fontes concretas, que tenham realmente relevância. E não coloque besteira na internet, ok? Fica aí a minha dica, se quiser estudar a palavra de Deus, estudaremos, ok? Bacana, querido. Então espero que você esteja estudando esse vídeo aí também e entendendo por que eu discordo de você, apesar de conhecer os textos aos quais você aponta, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Quem mais? Vamos pensar aqui. Tem um camarada aqui, o nome do perfil dele é O Caminho Messias. Ele diz o seguinte: olá, irmão. Penso que você seja um religioso e, mais preciso, do adventismo. Analisando seu raciocínio ou defesa da guarda do sábado, penso que o irmão está equivocado. Em relação ao Caio, ele está mais próximo do entendimento correto. O irmão está preso a doutrinas de homens.
Se o irmão lê o que está escrito de forma linear, certamente compreenderá. Agora, lendo versículos isolados do contexto, não vai dar certo. O sábado, agora, é o descanso do milênio. Um dia, não um dia do calendário atual gregoriano. Etc. Bacana. Então a lei se resume no amor, ele vai terminando falando assim. Querido, veja bem, essa coisa da gente criticar a religião, mas ter uma religião, é uma coisa complicada, né? Eu também tenho críticas à religião, mas não é uma crítica do tipo assim, quem é religioso tá errado, vai pro inferno. Isso acaba se tornando uma própria religião, uma própria doutrina. Então, não adianta simplesmente me acusar de ser religioso. Estou seguindo doutrina de homens. Mas o Caio Fábio segue doutrina não de homens. A doutrina dele é do quê? De alienígenas. Aliás, ele gosta muito desse assunto, né? Mas a doutrina dele o que? É divina? E a minha é de homens. Mas assim, olha, você não comprovou isso, você simplesmente afirmou. E diz que eu tenho que ler de forma linear e não versos isolados. Amigo, eu estudo a Bíblia de forma linear, estudo, gosto, sou formado, enfim, então... O problema não é o estudo da Bíblia, o problema é a hermenêutica, a cosmovisão, os pressupostos das pessoas, não é a leitura. Por exemplo, você fala que o sétimo dia é uma sombra do milênio, você não vai ter um texto bíblico para encontrar isso, tá? Então, você vai ter que fazer uma construção, vamos pensar assim, uma doutrina de homens para chegar a essa conclusão, porque isso não está afirmado de forma clara e direta na palavra de Deus. Indo para o final... pessoal aqui, Teologia Simples, ele falou o seguinte: onde está escrito que os 10 mandamentos é a lei moral? Somente os 10 mandamentos. Veja bem, essa também é uma questão meio complicada. Quando a gente diz que os 10 mandamentos é a lei moral de Deus, a gente não está dizendo que a única forma de expressar a lei moral de Deus é na forma que os 10 mandamentos o faz. Então, o argumento está meio truncado. Que os 10 mandamentos sejam uma lei moral da parte de Deus faz bastante sentido, de forma bastante simples. Tiago 2, versos 10 a 12, deixa bem claro que os 10 mandamentos é uma unidade, que Deus espera que a gente obedeça e não transgrida um dos 10 mandamentos. Claro que também isso não é um chamado a uma perfeição absoluta. Tiago 3,2 vai dizer que todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas é um chamado para dizer assim, que Deus não compromete a sua lei por causa do pecado humano. A solução do problema do pecado é a cruz e não a anulação da lei. A cruz não anula a lei. Então, basicamente é isso, e a gente pode discutir que a gente pode expressar as leis morais de Deus em princípios além, mas que acabam no final sendo simplesmente reflexos. Por exemplo, a lei moral lá que diz que não posso nem olhar para uma mulher, senão já cometi adultério com ela. Não adulterarás é uma lei, né, pequena em relação a essa de nem olhar e etc e tal, mas no final o princípio é o mesmo. Então a gente pode expressar a lei moral de Deus de forma muito diferente desta dos 10 mandamentos. Não basta dizer não roubarás, vamos dizer, seja honesto, trabalhe com suas próprias forças, com honestidade, etc, etc, etc. Lei moral. Mas essa lei moral acaba retomando o princípio geral, né, do não roubar, etc, da não mentir, do não adulterar, um monte de coisa. Então, no final das contas, a coisa é mais simples do que a maioria das pessoas gosta de complicar. E o último comentário, Ademir José Sobral, ele diz o seguinte: você só cita o Antigo Testamento? Se você quer guardar o sábado, vá lá e use o quipá, o roupão, não sei o que lá, e você não faz isso. É aquela velha coisa que eu já coloquei aqui também, né? Nós não estamos baseados unicamente no Antigo Testamento. Nós estamos baseados na revelação de Deus em Cristo, o Senhor do sábado, que criou o céu e a terra em 6 dias, descansou no 7º. E lá no Apocalipse diz para a gente adorar o que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O 7º dia é o sábado do Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. De maneira que não adianta ficar pressupondo contradição entre Antigo Testamento e Novo Testamento para justificar a rebeldia de desobedecer à lei de Deus. Obviamente, nenhum de nós é perfeito em guardar a lei de Deus, mas isso não torna a guarda do sábado algo irrelevante, ou algo abolido, ou algo que a gente não deve considerar
Essa não é a verdade. Essas são as minhas considerações aos seguidores de Caio Fábio. Espero que vocês tenham paciência, né? Já que vocês quiseram discutir, eu respondi às discussões de vocês. Não creio em salvação pelo sábado, não creio em legalismo, não creio em nada disso, mas creio que Deus nos deu uma lei perfeita, de acordo com a sua vontade, com o seu caráter, e se houver alguma contradição entre a minha vontade e a lei dele, que prevaleça a lei dele.